Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia e estamos aqui hoje para iniciar mais uma semana de trabalho. Observando aqui no nosso calendário, nós estamos na última semana do mês de outubro. Então, hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Se você tem o hábito de realizar o registro aí no seu caderno, então anote a data de hoje. Hoje é segunda-feira. Nossas atividades serão de língua portuguesa e elas estão lá no nosso livro Aprender Sempre, apenas na página 44. Na aula de hoje, vamos contemplar os descritores D4, D5 e D6. O descritor D4 diz o seguinte: inferir uma informação implícita em um texto. Então, esse descritor fala sobre a importância de identificarmos informações que estão escondidas no texto. O descritor D5 diz o seguinte: interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos e etc. Então, como nós estamos trabalhando com aquele documento que eu apresentei a vocês na semana passada, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, vocês lembram? Então, lá tem várias fotos, né? Então, nós estaremos utilizando este material também na aula de hoje. E o descritor D6 diz: identificar o tema de um texto, ou seja, qual é o tema, qual o assunto desse texto. Vamos começar? Então, já abre aí o seu livro Aprender Sempre na página 44. Aqui na página 44, vocês vão encontrar este título: Aula 8, lendo o texto, grifando e tomando notas. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas de equipe vão ler o texto selecionado por vocês de forma colaborativa. Em seguida, irão relê-lo, destacando o que há de mais importante. Bom, como todos sabemos, o livro Aprender Sempre, ele foi desenvolvido para que as atividades fossem realizadas na escola, coletivamente. Como não será possível você fazer na escola, não será possível realizar o trabalho em grupo, então nós faremos essa leitura aqui na videoaula, certo? E vamos aqui na videoaula também registrar as ideias principais de cada parágrafo, certo? Então, aqui no ponto 1 diz o seguinte: leia o texto em parceria com seus colegas. Então, nós vamos ler o texto aqui na videoaula. Número 2. Juntos, destaquem os pontos mais importantes de cada parágrafo. Então, na aula anterior, né? E depois tem a atividade número 3, que pede para que vocês completem os quadros a seguir. Então, na aula anterior, se fosse na escola, cada grupo ia escolher, vocês lembram, um assunto para estar trabalhando? Então, nós escolhemos um assunto lá daquele guia alimentar que nós vamos trabalhar nas aulas aqui. E aí no seu livro, vocês vão completar o quê? Com o título do texto. O título do texto que nós escolhemos para trabalhar é Gorduras, Açúcares e Sal. Qual o assunto principal do texto, pessoal? Vocês se lembram de qual é o assunto principal? A presença de óleos, gorduras, açúcares e sal na preparação de alimentos, certo? Então, este é o assunto principal que é tratado no texto. Podem preencher aí no seu livro. Depois, ainda aí na página 44, vai aparecer uma tabela. Eu só coloquei esse pedacinho que é para vocês identificarem onde está aí no seu livro. Então, tem duas colunas. A primeira coluna é parágrafo e a segunda coluna assunto principal. Então, nós estaremos utilizando este espaço, essa tabela que está aí no seu livro, para identificar o assunto principal de cada parágrafo do texto que nós selecionamos, certo? Então, vamos começar nossa atividade?
Mas antes de realizarmos o nosso registro, nós vamos relembrar algumas coisas importantes. Nós estamos vendo nessa sequência didática o que é necessário para resumir um texto. Vocês se lembram o que é resumir um texto? É reduzir um texto, fazendo a reescrita desse texto, utilizando as nossas palavras. E esses resumos têm como objetivo, um deles, o objetivo de estudarmos um determinado assunto, certo? Então, vamos relembrar o passo a passo para resumirmos um texto? No passo 1, fazer a leitura global do texto, que é aquela leitura do texto completo. Nós já fizemos essa leitura na aula anterior. O número 2, grifar as partes que considerar mais importantes. Nós também já grifamos na aula anterior os parágrafos mais importantes. Número 3, escrever as ideias centrais de cada parágrafo, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje. E, volta um pouquinho, no número 4, iniciar a produção do resumo, reunindo as anotações de cada parágrafo, que nós estaremos fazendo essa atividade na próxima aula. Aí no número 5, ler o resumo para fazer as adequações necessárias para garantir a coerência e a coesão do texto. Então, depois que nós, na aula de hoje, identificar a ideia central de cada parágrafo, aí nós vamos copiar ou registrar esse resumo em nosso caderno. Depois nós vamos fazer as adaptações, as adequações, as mudanças nesse texto, fazer todas as correções. Aí, no número 6, vamos reler o resumo pronto para ter certeza de que um outro leitor, ou seja, qualquer pessoa que vá ler o nosso texto, consiga compreender o assunto tratado lá no texto-fonte, ou seja, no texto original, certo? Então, este aqui, pessoal, é o texto original que eu encontrei lá nesse livro, Guia Alimentar da População Brasileira, que é do ano de 2008, que é uma publicação lá do Ministério da Saúde. Olha a fonte aqui, ó, tem um endereço que vocês podem até mesmo pesquisar na internet. Este é a segunda edição, certo? Então, nós destacamos aqui as partes principais do texto. E aqui, nesse espaço, pessoal, assim como nós fizemos na atividade anterior, nós vamos fazer também na aula de hoje. Vamos registrar as ideias principais. Então, eu sugiro que você utilize o seu caderno de língua portuguesa para fazer o registro desse resumo que nós vamos colocar aqui, certo? Nesses bloquinhos de anotações. Tudo bem? Vamos começar a leitura? Óleos, gorduras, sal e açúcar. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Desde que utilizamos com moderação em preparação culinárias, com base em alimentos in natura ou minimamente processados, os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem que fique nutricionalmente desbalanceada. Então, na aula anterior, nós já conversamos sobre o texto, sobre a importância de utilizar os alimentos in natura. Se você não usar in natura, você vai usar minimamente processado. O caso do sal, por exemplo. A gente não tem como usar o sal para preparar um alimento exatamente da forma como ele está na natureza. Ele precisa passar por um processo de refinamento, assim como o açúcar, né? O açúcar nós nem encontramos ele na natureza. Nós encontramos a cana-de-açúcar, que é o quê? Ali é processada aquela cana-de-açúcar até que se transforme no açúcar que nós conhecemos. Isso que é minimamente processado, certo? Então, tudo isso nós já falamos na aula anterior. Qual é o assunto principal deste parágrafo, pessoal? Eu coloquei assim, ó, o resumo do parágrafo. Óleos, gorduras,
Sal e açúcar devem ser utilizados in natura ou minimamente processados. Eles contribuem para tornar as refeições mais saborosas, mas devem ser utilizados com moderação na preparação dos alimentos, certo? Então, isso é o mais importante que nós vemos aqui nesse parágrafo, que é importante usar esses alimentos em natura ou minimamente processado e de forma moderada, ou seja, não podemos usar nem muito e nem pouco, mas sim uma quantidade que seja adequada. Pode pausar aí o seu vídeo, copiar este pequeno resumo aqui, ó. Aliás, nós vamos fazer o resumo no livro. Então, vamos prestar atenção na aula. Se você quiser, você pode copiar lá no seu caderno de língua portuguesa, que aí você já vai adiantando o trabalho. Aí eu mostrei para vocês na aula passada essa imagem, que eu achei ela muito bacana, e eu destaquei este trecho aqui. Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios usados para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias. O que eu coloquei como assunto principal? O parágrafo todo. Por quê? É um parágrafo curtinho, objetivo e que está explicando com clareza como são utilizados esses alimentos, certo? Pode registrar aí no seu caderno de língua portuguesa este trecho aqui, ó, esse parágrafo que nós já anotamos a ideia principal. Mais um pedacinho do texto. Aqui nesse trecho, ó, vocês observam que não foi grifado quase nada. Deixa eu ver. Ah, sim, foi grifado um pedacinho do parágrafo. Óleos vegetais, como os de soja, milho, girassol ou oliva. Gorduras, como a manteiga e a gordura de coco. Sal e açúcar são produtos alimentícios fabricados pela indústria com a extração de substâncias presentes em alimentos in natura ou, no caso do sal, presentes na natureza. Esses produtos são utilizados pelas pessoas nas cozinhas de suas casas ou em refeitórios e restaurantes para temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados e para criar preparações culinárias variadas e agradáveis ao paladar. Raramente são consumidos na ausência daqueles alimentos. O que eu destaquei aqui, ó, como informação importante? Eu coloquei assim: óleos vegetais como os de soja, milho, girassol ou oliva, gorduras como a manteiga e a gordura de coco, sal e açúcar são produtos alimentícios fabricados pela indústria, que foi o que eu achei mais importante aqui desse trecho. Podem registrar, pessoal, se quiserem registrar aí no seu caderno. Óleos ou gorduras, por exemplo, são utilizados para cozinhar arroz e feijão, para refogar legumes, verduras e carnes, para fritar ovos e tubérculos e no preparo de caldos e sopas. Óleos são também adicionados em saladas de verduras e legumes como forma de tempero. O sal é usado como tempero em todas essas preparações. Ele também é usado no preparo culinário de conservantes de legumes feitos em casa. E é adicionado à massa de farinha de trigo e água usada no preparo culinário de tortas e pães caseiros. O açúcar de mesa é utilizado para criar doces caseiros à base de frutas, leite e ovos, e para fazer bolos e tortas à base de farinhas. Óleos, gorduras, sal e açúcar não substituem os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, primeiro nós lemos, depois nós destacamos as partes importantes do parágrafo, e aí eu escrevi o parágrafo, ou seja, o resumo do parágrafo desta forma. Óleos ou gorduras são utilizados para cozinhar, refogar,
fritar alimentos e na preparação de caldos, sopas e saladas. O sal é usado como tempero, sendo também adicionado a massas e a conservas de legumes. O açúcar é utilizado na preparação de doces, bolos e tortas. Então, eu resumi todo esse parágrafo desta forma. Se vocês já quiserem, podem registrar esse resumo do parágrafo aí no seu caderno de língua portuguesa. Agora, nós vamos retornar à tabela que está aí no seu livro e nós vamos anotar parágrafo por parágrafo e o assunto principal. Então, aqui no primeiro parágrafo, qual foi o assunto principal? Ó, vocês viram que aqui eu usei 2 linhas, certo? Então, se vocês quiserem, podem usar também mais de uma linha aí do seu livro. Eu coloquei assim: óleos, gordura, sal e açúcar devem ser utilizados in natura ou minimamente processados. Eles contribuem para tornar as refeições mais saborosas, mas devem ser utilizados com moderação na preparação dos alimentos. Podem registrar, pessoal, aí no seu livro, na tabela do seu livro. Se você já registrou, pode ir para a próxima linha e anotar aí, segundo parágrafo. O que eu registrei? Os óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios, usados para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias. Então, esse é o resumo do segundo parágrafo. No terceiro parágrafo do texto, este é o resumo. Óleos vegetais como os de soja, milho, girassol ou oliva, gorduras como a manteiga e a gordura de coco, sal e açúcar são produtos alimentícios fabricados pela indústria. Então, como nós já falamos, né, esses alimentos eles são encontrados na natureza in natura e são transformados nesses produtos ou alimentos que nós conhecemos, certo? Então, se vocês precisarem usar mais de uma linha aqui na sua tabela, onde está o assunto principal, pode usar. O último parágrafo, que é o quarto, ó, eu usei 2 linhas. Eu coloquei assim: óleos ou gorduras são utilizados para cozinhar, refogar, fritar alimentos e na preparação de caldos, sopas e salada. O sal é usado como tempero, sendo também adicionado à massa e a conservante de legume, a conservas de legume, ou seja, vocês já viram? São conservas de legume. Vocês já viram alguns potes de vidro assim, que tem um tomatinho, e aí a gente observa o quê? Tem vários tomates, vários pepinos, várias cenouras, né? Em conserva. O que é isso? É uma mistura que é feita, né? Com água, sal, né? E isso eles utilizam para conservar o alimento ali. Isso se chama conserva, tá? O açúcar é utilizado na preparação de doces, bolos e tortas. Então, assim ficou o quarto parágrafo. Esse é o assunto principal. Se você conseguiu registrar aí no seu livro os 4 parágrafos na tabela da página 44, então você concluiu as atividades de hoje, certo? Aí no seu livro tem bastante espaço, então você pode registrar os 4 parágrafos aí, bem certinho, utilizando até mais de uma linha, certo? Amanhã, pessoal, estarei aqui mais uma vez para a nossa próxima aula. Espero vocês. Tchau, tchau.